E podia ser maior. É, Esse porque eu tenho maiorzinho receio que vocês se dispersem. Então, eu passo o vídeo, no máximo 10 minutos, só para fechar o conteúdo. Então, agora na aula de geografia, eu vou passar esse vídeo, que é a contribuição do povo indígena na formação da nossa cultura, na formação do povo brasileiro e depois dos portugueses. Já vou compartilhar com vocês. Então, prestem atenção. Deixa eu já colocar aqui, que eu já tinha separado. Eu vou colocar o play e aí vocês só me falem se tá muito alto. Deixa eu só ver se o som tá aqui, peraí. Pra mim não tá saindo nada. Não tá saindo porque eu não pus, né? Então, pois é, Sura. Então, vamos lá. Tá muito alto. Ó. Tá muito alto? Mas tá bom. Tá bem alto. Já tá alta. Ó. Entre a Ásia e a América do Norte, Dá pra e então ouvir? espalhando-se por todo o continente. Dá. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Gente, tá dando pra ouvir bem? Sim. Bem até demais. Ele tá um pouquinho, mas ele tá muito alto. Posso falar uma coisa? Oi, Sara. Olha, se às vezes eu não entrar na aula no momento, é que eu tô na casa da minha avó, como você sabe, eu tô ficando sozinha. E às vezes meu computador eu não consigo ouvir, então às vezes eu entro, daí eu saio, espero um pouquinho, daí depois eu entro de novo, tá? Tá bom, amor. A gente tá na aula de geografia agora, tá, meu anjo? Então, vou colocar o vídeo. O vídeo, gente, então, é a formação do nosso povo brasileiro, né? É a contribuição dos índios para essa formação. Lembrando que os três povos que formaram a cultura brasileira são os índios, os africanos e os portugueses, tá? Os três povos principais. Então, prestem atenção no vídeo. Ele não tem nem 10 minutos, é 8 minutos e uns quebrados. Então, por favor, prestem atenção para depois a gente conversar um pouquinho. Ó, vou colocar aí para vocês. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias, sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal,
além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos.
Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social. E enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Caramba, Sora. E aí, turminha, gostaram? Sim. Eu achei muito engraçado os desenhos. Eu achei legal. Vocês viram como tudo que a gente falou ao longo dos bimestres sobre os índios, sobre toda essa trajetória, sobre a cultura deles, né, para a formação da nossa, a importância de tudo que eles viveram e tudo que eles passaram para a gente? Nesse vídeo, eu acho que deixou bem resumido, né, a importância dos índios para a formação do povo brasileiro, né, para o que hoje a gente come, ou até o que a gente veste. Ah, mas os índios vivem pelados, ok. Mas aí contribuiu para que outros povos que vieram trouxessem as roupas, né? E acho que alguém queria falar alguma coisa? A Vi tá com o Julinho? Eu não vi isso, não. Então, eu também vi. Tá ali a Esther, o Juninho. Eu também. É o Juninho ali, não é? Nossa, agora eu vi. Oi, Ju! Oh my God. Veio assistir a aula da Pro? Sora, rapidinho, passa a língua. Oi, Cadu. Eu fui no Hotel Fazenda, lá mostrava isso tudo que você acabou de mostrar. Ah, é? Sim. Que hotel que você foi? No Hotel Fazenda, Em que cidade, você lembra? perto de Socorro. Ah, legal. Show de bola. Então, pessoal, é mais pra gente sempre vocês terem nessas aulas esse conhecimento, né, da importância da contribuição indígena para a formação da nossa cultura, tá? Do nosso povo brasileiro. Agora eu vou colocar um que ele é mais curto ainda, que é sobre os portugueses. Deixa eu já abrir ele e aí eu já compartilho a tela. Então, aqui é dos portugueses. Nossa, esse vídeo tem, quer ver? Acho que 4 minutinhos. Deixa eu só pular lá. Ó, É isso que a gente gosta, Sora. Nossa, Sora, eu gosto Desde aula ficar vendo vídeo. Aí sim. Sora, eu gosto de vídeo de 3 horas. Olha lá, gente, vamos lá. Então, são a contribuição aí dos portugueses para a nossa cultura, tá? Para a formação da nossa cultura. As caravelas. Agora tá. Sora, agora tá. Os portugueses são nativos da Península Ibérica e das ilhas de Açores e Madeira. Seu idioma oficial é o português e tem o catolicismo como religião principal. Sua ligação com o Brasil é fruto da Era dos Descobrimentos, iniciada em 1415. Limitados pelo domínio espanhol do comércio terrestre e pelo domínio italiano do mar Mediterrâneo, os portugueses se lançaram no Atlântico, buscando conquistar a costa africana.
Com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, o caminho para o Oriente foi fechado. Coube a Portugal encontrar um novo caminho para as Índias, feito alcançado por Vasco da Gama em 1498, graças ao aperfeiçoamento português das técnicas de navegação, cartografia e instrumentos, além de seus velozes navios, as naus e caravelas. Para contornar a África, era necessário se afastar da costa para evitar uma grande área de calmarias. Uma das versões mais conhecidas sobre a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 relata que Pedro Álvares Cabral acabou desviando-se demais da rota, ancorando no litoral da Bahia. Contudo, muitos historiadores acreditam que Cabral já sabia da existência de terras no oeste e foi encarregado pela coroa portuguesa de tomar posse do local. Nesse período, o Reino da Espanha também fazia grandes avanços na navegação, chegando ao litoral do Caribe em 1492. Essa disputa fez os dois reinos assinarem o Tratado de Tordesilhas, que dava aos portugueses a posse de toda a terra descoberta, uma área de 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, e aos espanhóis toda a terra além desse limite. Nos primeiros 30 anos, as expedições portuguesas ao novo território limitaram-se a reconhecimentos militares e à exploração do pau-brasil, cuja abundância foi responsável pela nomeação destas terras. Foi só em 1530 que a coroa portuguesa, sentindo-se ameaçada com as constantes expedições de reconhecimento de holandeses e franceses, começou seu sistema de colonização, fundando vilas e criando um sistema de capitanias hereditárias. Porém, esse sistema fracassou e foi instituído um governo centralizado, onde o governador-geral, escolhido pelo próprio rei, fundava vilas, combatia a pirataria e controlava a exploração econômica das terras. Os jesuítas foram grandes aliados dos colonos, fundando missões no interior para a catequização dos índios. Isso estimulou as entradas e bandeiras, expedições com o objetivo de encontrar ouro, prata, diamantes e escravos. Nesse processo, milhares de indígenas foram dizimados por não aceitar a dominação dos chamados bandeirantes. A predominância masculina nos primeiros anos de colonização deu início a um grande processo de miscigenação da população, com a formação de vários casais de portugueses e índias, cujos descendentes encontram-se hoje na árvore genealógica de muitas famílias brasileiras. Além da cana-de-açúcar, os portugueses foram responsáveis ao longo do período colonial pela introdução do cultivo do cacau, da laranja, do café, de especiarias e também pela criação de gado no território brasileiro. Os colonizadores portugueses deixaram um rico legado na gastronomia brasileira, atribuindo-se a eles a criação da feijoada, a introdução do bacalhau e a produção da cachaça, graças aos inúmeros engenhos de açúcar. Na arquitetura, os portugueses importaram as principais correntes estilísticas da Europa, fazendo com que, ainda hoje, construções centenárias sejam declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco, com grande destaque para a rica arquitetura religiosa, que expõe a forte influência do catolicismo no país. Porém, a maior herança portuguesa para a cultura brasileira é também a principal ligação entre os vários grupos étnicos e culturais que hoje habitam o Brasil: o nosso idioma. Pronto. Pro, Oi. eu vou no banheiro, tá? Tá bom. Pessoal, uma perguntinha aí da contribuição dos portugueses para nós. Qual foi a maior contribuição dos portugueses para a cultura brasileira? Acabou de falar no vídeo. Nossa língua. Nossa língua e comidas. Muito bem. Cachaça Não, ô Edgar, presta atenção, filho. Foi os negros que fizeram. Gente, ó, o Pedro Souza respondeu perfeito. Vocês precisam prestar atenção quando a gente faz as perguntas. Eu perguntei a maior contribuição. Maior contribuição qual é, Pedro? Nossa língua. Isso, a nossa língua, o nosso idioma. E aí, se eu perguntasse quais são as contribuições, ok, né? A cultura, a comida. Mas a maior contribuição é o idioma, é a língua que nós falamos hoje aqui no nosso país, tá? Então, lá nas últimas aulas de geografia, nós falamos um pouquinho da cultura indígena, né? Como eles contribuíram para a formação da nossa cultura. Depois nós estávamos falando um pouquinho da contribuição dos portugueses. E aí nós falamos um pouco sobre os africanos, sobre aquelas comunidades quilombolas. E essas comunidades até hoje
Em algumas regiões do nosso país elas existem. Vocês lembram que eu falei do maior líder quilombo? Zumbi! Isso, muito bem. O maior líder, né, dos quilombos aí foi o Zumbi dos Palmares. E eu tinha comentado com vocês que ele foi um escravo. E aí ele lutou muito pelo direito dos negros, para o fim da escravidão. Ele, né, lutou muito pela liberdade aí dos escravos e ele ajudava esses escravos refugiados a se esconderem, depois conseguirem novas oportunidades de vida, tá? A Pro tinha passado o dever, não passei? Crianças, agora fica todo mundo mudo. Sim, você passou. Isso, muito bem. O dever era a página 14 e 15, correto? Correto. Todo mundo fez? Eu já não fiz uma. 14 e 15 de história, Pro. Geografia. Tá, deixa eu ver. Eu fiz. Ótimo. Voltei, Pro. Ok. Então, vamos corrigir aí o dever de geografia. Na página 14, vocês têm um mapa. O mapa, ele é o Brasil, comunidades remanescentes de quilombos. Então, vocês vão ver aí no mapa do nosso país vários pontos que são as comunidades quilombolas que existem, né? As comunidades de quilombos que existem no território brasileiro. Então, vocês estão vendo que tem um círculo, laranjinha, e o número dentro. Viram isso? Eu não consegui fazer, tá? Não fez? Eu fiz tudo. Tá. Então, vamos lá, a correção. A número 1, marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Eu vou ler a afirmativa e vou chamar um aluno para falar se é verdadeiro ou falso, tá? Começando, então, pelo Lorenzo. Primeira alternativa. Em todas as unidades federativas brasileiras há comunidades de quilombos? Não ouvi direito. Lorenzo, é correção na página 15. Eu vou ler a frase e você vai falar se é verdadeira ou falsa. Tá. Tá bom? A primeira. Em todas as unidades federativas brasileiras há comunidades de quilombos? É falsa. Isso, é falsa. Coloquem um F aí. A segunda. João Guilherme. BA e MA são as unidades federativas com maior número de comunidades remanescentes de quilombos. Lembrando que BA é Bahia e MA é o quê, gente? Maracanã. Mato Grosso. Maranhão. BA, Bahia e MA, Maranhão. Então, lá na Bahia e no Maranhão, são as unidades com maior número de comunidades remanescentes de quilombos, João Guilherme? Verdade. E aí, Guilherme? Deixa eu ver. Ô, Sora, eu sei. Dá uma mexida aqui. Responde, Edgar, é o quê? Verdadeira. Verdadeiro, muito bem. Pessoal, o dever de casa é para ser feito, é para acompanhar a correção. Eu estou vendo aluno que não acompanha, eu estou anotando tudo. Ô, Sora, esse daí foi um dos deveres que eu mais fiz. Eu tô acompanhando, Sora. O terceiro, Vitória. O Acre, RR. O AC é o Acre. RR é o quê? É Roraima ou Rondônia? Rondônia. Não, Rorânia. Rorânia, não sei. Como? O que foi que você falou? RR é Roraima. Então, Acre, Roraima e o Distrito Federal são unidades federativas onde há comunidades remanescentes de quilombos?
nessas 3 unidades federativas, ainda existe quilombos? Verdadeiro ou falso, Vi? Verdadeiro? Isso, verdadeiro. E a última, as unidades federativas que apresentam menor número de comunidades de quilombos são Amazonas e Rondônia? Sim. Verdadeiro também. Então, ficou F, V, V e V. Eu posso responder a 2? Eu fiz Pode. tudo. Então, vamos lá. Pesquise se na unidade federativa onde você mora existem comunidades remanescentes de quilombos e se existir, quantas são? Vamos lá. Primeiro, qual que é a unidade federativa que nós moramos? São Paulo? São Paulo. Eu pus 56 quilombos. Vamos lá. O que você colocou, Edgar? Eu botei. Nos últimos 20 anos tem 51 comunidades. 51, o Edgar colocou 56? Dá na coisa, dá no mesmo. Tá. Não. Dá no mesmo. O meu apareceu 51. Quem tá certo? Então, gente, dependendo do site que vocês pesquisaram, cada um vai dar uma informação. Mas se a gente for pesquisar mais profundamente, hoje em dia, no estado de São Paulo, existe aproximadamente 33 comunidades de quilombos, quilombolas remanescentes. Tá? Então, em média, aí 33. Aqui, quem olhou no mapa colocou 56, pode ser, tá correto, tá? É só pra gente ter uma média. Ô, Sora, mas eu posso continuar com 51? Pode sim. Por que esse número, infelizmente, não é exato? Porque, às vezes, não é pelo geográfico, né, que é feito pelo IBGE, não é possível identificar corretamente quantas são. Porque algumas ainda vivem escondidas, elas têm medo de se mostrarem, tá? Mas quem colocou mais de 30 aí tá correto. 51, eu posso 56. falar 3? Eu também fiz, aí eu pus mais resposta. Pode responder, Edgar, a 3. Tinha que falar como que é a vida dos moradores das comunidades de quilombos no Brasil. Vivem da agricultura em terras do... Eu não sei o que escrever aqui, porque minha mãe, ela estava emendando uma coisa. Posso falar? Peraí, Então, gente, peraí. Não faz sentido. Ô, Edgar, tenta de novo, que eu não consegui compreender o que você está falando. É porque tem uma palavra aqui que minha mãe, ela tinha emendado, que eu não sei o que é. Ah, mas vê o que você escreveu. Foi você que fez, não foi? Vivem da agricultura em terras doadas, compradas ou ocupadas. Muitas casas são de pau a pique. Isso. Mais alguma coisa que você colocou? Então, minha mãe falou para parar por aí. Porque eu ainda... O Jaime quer Oi, ler. Jaime. Gente, Jaime, eu já conversei com você tantas vezes, meu querido. Quando alguém estiver falando, aguenta o coração, respira fundo. Meu coração não aguenta, não gosto de falar. E aí depois a Pro te chama. Agora, como ele já terminou, você pode falar, tá? Leia a sua resposta. Quilombos são os atuais habitantes de comunidades negras rurais formadas por descendentes de africanos, escravizados que vivem, na sua maioria, da agricultura, de subsistência, em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. Sora, o Jaime, ele pegou o mesmo texto do que eu, só que minha mãe, ela tava pegando várias partes de outro texto. Sua mãe fez tipo uma emenda, né? Eu copiei o texto todo porque falei, eu não vou ficar separando, porque daí vai estar errado, daí eu vou ter que escrever tudo de novo. Então, tipo, escreve logo tudo, para não ter que copiar de novo.
prefiro escrever do meu jeito para depois ver se está certo. Ok. Muito bem, crianças. Mas só os dois fizeram essa atividade, mas ninguém fez? Eu fiz. Lorenzo, pode Eu responder. fiz, a modéstia foi a que eu não fiz, só a das duas que eu não fiz. Lorenzo, pode responder. A 3? É. Muitas destas comunidades realizam atividades agrícolas, pesca, criação de animais e trabalho. A letra tá bonita, né, Lorenzo? É. Trabalho coletivo. Obrigada, Vi. Trabalho coletivo. Cultivam plantas medicinais nos quintais e nas roças. Realiza bailes e festas religiosas. Isso. Terminou, Lô? Ok, isso mesmo. Então aí, gente, se vocês fizessem uma pesquisa rápida de como que vivem esses povos, vocês vão ver que muitos, que nem o Lorenzo comentou, o Edgar, o Jaime, eles vivem, né, nessas comunidades, eles têm os cultos religiosos de acordo com a cultura deles, então eles fazem ali naquele espaço. Eles vivem muito de ervas medicinais, ou seja, raramente eles procuram a medicina que nós conhecemos, né? Consultório médico, farmácias, porque eles acreditam na cura aí pelas plantas, tá? Então, qualquer coisa que eles têm, eles tomam muito chás, como os índios também, né? Utilizam muito da cultura, essa cultura alternativa aí medicinal. Então, planta, chá, raízes, para se cuidarem. Se vocês observaram ali na página 15, lá embaixo tem uma comunidade quilombola lá no Espírito Santo. Então aqui é uma foto, uma fotografia, para vocês verem mais ou menos como que eles vivem. São casas comuns, tá? Como as nossas. Se a gente olha assim, tem essa legenda, dá a impressão que são casas na zona rural, né? Porque eles vivem assim nos espaços mais isolados do que nós que vivemos na zona urbana, tá? Tudo bem aí, gente, nessa parte dos quilombos, nessa contribuição dos índios, Sim. dos negros, dos africanos para a nossa cultura? Sim. Até aí, tudo bem? Tudo. Então, vamos lá para a página 16. Agora a gente vai ver um pouquinho da contribuição dos povos africanos para a formação da cultura brasileira. Sora, peraí, que a Lorena ainda tá copiando. Daí ela tá... Não, pode ir lendo. Tá. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa contribuição dos africanos na nossa cultura, tá? Pode começar a leitura o Gustavo, página 16, Gu. Tá bom. No começo, né? Isso, no começo. Quando aportaram no Brasil na condição de escravos visados. Tô lendo um pouco mal. Os povos africanos não tinham pertences materiais, mas trouxeram sua cultura, língua, música, dança, culinária, religião e técnicas de trabalho que foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do território.
Isso. Então, como qualquer outro, né, outros povos, quando os africanos, quando, né, tá ali escrito assim, aportaram no Brasil, é quando eles chegaram, né, dentro dos navios, aqui no nosso país, eles também trouxeram com eles a cultura deles, não deixaram, não é porque eles vieram, né, lá do país de origem, chegaram aqui, que eles esqueceram que eles viviam. Então, eles trouxeram toda essa parte da religião, as músicas, as danças, as crenças, as comidas, né? A parte aí da culinária, por mais que às vezes faltasse algum outro ingrediente, eles conseguiram manter toda a cultura africana também no nosso país. E se vocês começarem olharem o nosso país, né, o Brasil, tanto até a nossa cidade de Jundiaí, a cidade de Itupeva, outras cidades aí da região e outros estados, vocês vão ver que é muito forte a presença cultural de outros países, principalmente dos portugueses, dos italianos. Se a gente for mais para o sul do país, a gente vai ter muito forte a cultura alemã e assim sucessivamente, tá? Então comecem a ter um olhar de busca, né? Onde que tem a cultura aqui dos negros? Onde tem a cultura dos índios? A própria rede. Eu acredito que pelo menos um de vocês, né, uma das crianças aí, tenham rede em casa. Ou já foi em algum lugar que ficou dentro, né, que vocês deitaram numa rede. A rede, ela é de qual origem? Que povo tem essa cultura? João? Doutora, na minha casa tem rede. Isso, João, os indígenas. Edgar estava falando em cima do amigo. Eu acho que eles falam folha de palmeira como rede. Isso. Então, a gente tem aí uma cultura muito forte desses povos, né? Então, se vocês observarem aí a página 16, essas fotos, a gente tem aí os exemplos da contribuição dos povos africanos para a formação da nossa identidade e cultura brasileira. Então, a gente tem uma roda de capoeira. A capoeira é muito comum hoje em dia. Ela é uma representação cultural que mistura a dança, né, o esporte e a luta, acompanhada pelo ritmo do berimbau e pelas cantorias africanas. Nós temos o samba de roda. Eu não sei fazer vacina. Eu não sei fazer judô. Judô? Mas a gente tá falando da capoeira, João. Eu quis dizer capoeira. Ah, tá. Sabe quando eu tinha a idade de vocês, eu também fiz capoeira. Era criança, né? Doutora, eu já tinha feito balé, já fiz capoeira. Eu já fiz capoeira. Já fez? Balé, na primeira vez que eu fiz, eu estiquei minha perna e quebrei. A regra da capoeira é, se alguém encostar as costas no chão, perdeu. Isso mesmo. Então, a capoeira, gente, ela não é só um esporte, né? Ela mistura a dança, o esporte e a luta. Aí nós temos o samba de roda, que é muito conhecido no Brasil, demais. A gente tem aí o carnaval, né? No carnaval é samba. Mas o samba de roda, em especial, e os instrumentos musicais, como o reco-reco, o berimbau, o atabaque, a cuíca, o tambor, são exemplos da influência africana na música brasileira. Foram os africanos que trouxeram, né? Eles faziam rodas de batuque, que aí que virou samba de roda. E nós temos as baianas preparando o acarajé em Salvador. O acarajé é um prato típico africano. Ele é muito conhecido lá na Bahia, né? É o prato típico baiano, mas ele é de origem africana, tá? É um prato lá da África. E ali embaixo tem até o que significa, ó, acarajé. Origina-se da língua africana iorubá e significa comer bola de fogo. Por quê? O acará, bola, significa bola de fogo e o jé é comer. Então, olha o significado do que é o acarajé. Vocês podem até, quando forem para a Bahia, para algum lugar, conversar com alguém, já perguntar se a pessoa sabe o que significa o acarajé. Porque tem gente que come e que faz e não tem esse conhecimento, tá? Crianças, como deu o nosso horário aí para a aula de geografia, nossa, passou super rápido.
a página 17 é dever de casa. Então, anotem aí o dever. Eu também anoto, ó. A Pro anota também na apostila. Então, a aula de geografia nossa é só na quinta-feira. Não, é na quarta, né? Para o dia 19. 19/8, tá bom? Deixa eu já colocar aqui, que depois eu vou mandar o WhatsApp. Anotei tudo. Agora é a Anotou tudo? aula do quê, Sora? Eu já fiz tudo. Agora é a aula do quê? Agora é a penúltima aula, é ciências. Gente, vocês perceberam que na sexta-feira a Pro caiu e não voltou mais, né? A Jéssica avisou o WhatsApp, mandou um recado para vocês, porque eu tinha pedido. A minha conexão aqui, ela caiu, não é só a minha, tá, gente? É do meu condomínio, a gente não sabe o que aconteceu. A Pro estava até falando no início da aula. Tem muitos moradores reclamando, porque tem muita gente trabalhando em casa ainda, né? E aí caiu a conexão, eu estava no intervalo, lembra, gente? Vocês foram pro intervalo. Quando eu voltei... Ficamos uma hora sem aula. Não, ficou preto assim a tela, ficou sem aluno. Eu tentei entrar também pelo celular, mas como eu estava pelo 3G, não ia de jeito nenhum, não sei o que aconteceu. Enfim, não teve aula de ciências. Aí eu pedi pra Jéssica... Deixa eu só terminar. Eu pedi para a Jéssica dar um recado para vocês, né, para os pais, que essa aula de ciências que nós perdemos, eu vou repor. Então, hoje não vou repor, porque a gente já vai até 5h10, tá? Não vou ficar com vocês até às 6 horas. Mas eu vou remarcar essa aula e eu vou dar uma aula dupla de ciências, tá bom? Para que vocês não percam o conteúdo. Ô, Pro! Oi, pode falar, meu bem. Aqui no condomínio também tá caindo quase toda hora a internet. Aí também caiu? Sim. Nossa, gente, aqui tá demais, assim, Não, nunca caiu. Um estouro aqui muito forte. Parece que foi... Na minha casa, no meu condomínio, muita gente estava reclamando por conta do Wi-Fi. Tava muito ruim. Posso fazer uma pergunta para você? Claro. Olha, é que na sua casa, onde você mora, tem varanda? Tem. Tem piscina? Tem. Tem lugar para pôr rede? Tem. Tem uma quadra para jogar futebol? Um campinho pequeno do lado onde põe rede? Eu sei que você mora. E tem um parquinho com um balanço e um gira-gira? Tem. Tá me espiando, Sara? Não, é que a minha Ela mora perto da aí. escola. Sua prima mora aqui? Não, é minha amiga, o nome dela é Vitória. Eu estudava com ela quando eu era pequenininha. Ah, é? E esse dia eu descobri que ela morava aí. Daí eu vi, porque essa varanda tá parecida com a dela, lá da casa dela. E um dia, porque a minha mãe tem Facebook, ela tem uma conta. Eu tava vendo e tinha uma foto sua com uns amigos numa varanda. E eu achei que era tipo assim... Eu pensei, será que é a casa dos amigos da professora? Eu falei, então eu vou ver a professora no condomínio, né? Porque eu vejo bastante até a minha amiga. É o Vivarte Alameda. Mas daí é sua casa. É minha casa. Inclusive, hoje a Pro tá aqui na varanda, porque tá gostoso. Às vezes eu não mal dou aula aqui, porque tá sempre sol, né? Nossa aula é à tarde, mas hoje tá bem gostoso. E aqui na minha varanda, a Pro também tem um gancho de rede. Vocês estão vendo aqui, ó? Na minha casa, sua. É igual da casa da minha amiga. Ô, Pro. Fala aí. Eu vou no banheiro porque eu tô com uma dor de barriga insana aqui. Tá bom, Igor. Não precisa anunciar. Pode ir, filho. Ô, Sora, eu tô com a mesma dor de barriga que o Igor, por causa que nós ficávamos caindo no chão ontem que nem louca. Ontem não. Antes de ontem. Eu vou sair um pouquinho porque... Não, eu vou sair daqui um pouquinho porque eu vou ligar pra minha avó, porque já era pra ela ter chegado e ela não tá chegando. Tô preocupada. Ah, mas qualquer coisa você fala pra Pro, tá bom? Tá bom.
Bom, então o dever de casa eu já vou depois mandar no Clasar. Comida, Mães. Agora é aula de ciências. Vamos lá. Então, gente, só para relembrar, a aula de ciências que a Pro não deu sexta, eu vou marcar e eu vou dar uma aula dupla, tá bom? Ou semana que vem, porque, lembra, acho que vai ser na segunda-feira que vem. Não é hoje, né, Sora? Não, não é hoje. Porque semana que vem, a Pro, lembra que eu comentei, não sei se todo mundo ouviu, a Pro de música, ela vai dar alguns conteúdos da apostila de arte. Então, eu uso a aula de arte da semana que vem para dar ciências, tá? Aí fica tudo certo, vocês não vão ter nenhum prejuízo aí, tá bom? Pronto, Pro. Achei minha avó. Achou? Ai, que bom. Achei. Acabou de chegar. Achei minha avó. Ai, tá menos preocupada então, Sara? E eu tava lá ligando e ela tava chegando aqui, ó. Aqui, ó, achei ela. Oi, tudo Achei bem? minha avó. Sara tava preocupada. Bom, vamos lá, meus amores. Nós vamos falar um pouquinho na aula de ciência sobre os bons e maus condutores de calor. Então, nós temos aí os condutores de calor. Temos os que são bons e os que não são, tá? Que a gente chama de maus condutores. Então, quando a gente vai pensar em cozinhar um alimento, ferver uma água, as panelas, elas precisam ser feitas de um material que conduzam bem esse calor, como o metal. Então, a grande maioria das panelas são feitas de metal. Por quê? O metal, ele é um bom condutor de calor. Ou seja, ele consegue esquentar a panela chega numa temperatura que dá para cozinhar, para fritar o alimento, né? Cozinhar um arroz, o feijão, fritar uma carne, um frango, enfim. Então, os materiais que eles conduzem bem o calor, eles são chamados de bons condutores, que é o caso do metal. Então, se vocês acompanharem aí com a Pro, a página 13 de ciências, todo mundo abriu? Página 13 de ciências, Maluzita, bonitinha. Vamos abrir a página, o Cadu também. Eu sei que vocês ficam cansados, né? É muito tempo a gente ficar aqui na frente, mas vocês precisam se concentrar. Professora, entrei já. Então, como a Pro falou, qual que é... Sara, o que aconteceu? Não tá escutando, Sara? Ô, Pro. Pro. A Sara, você tá travando muito. Sara. Nossa, ela estava escutando até agora. Sara. Capovilla, né? Que Capovilla é Barbosa. Gente, tá. Será que ela leu? Acho que ela não leu o que eu escrevi. Ora, tem uma coisa que eu não entendo. A Sara, tem vários alunos que quando para de ouvir, eles já sabem que é para sair e entrar, porque eles veem um monte de pessoa assim. E eles ficam escrevendo. Eu não entendo, sendo que é tão simples. Bom, então, gente, qual que é o bom condutor de calor? O ferro quente. O ferro. Não, eu quero saber o nome. A Pro acabou de falar. Não. Metal? Isso, Duda. O metal, ele é um bom condutor de calor. Porque a característica possibilita que o calor das chamas seja transferido para a panela e rapidamente para o alimento. É aquilo que a Pro estava explicando para vocês. A maioria das panelas que as pessoas usam em casa, Você deve elas são estar de me metal. ouvindo, mas eu não estou escutando. Sara. Sara. Tá ouvindo? Sara. Ela não escuta mesmo. Não estou ouvindo. Tá.
mas daí a minha avó começou a chegar e eu não tô ouvindo mais nada. Professora, fala pra É verdade. botar o volume. Mas ela tava, acho que, normal com as coisas ligadas. Vai que a Sara tá fingindo. Oh, nossa, de cara. Óbvio que não, né? Então, isso que eu ia falar. Vai que a pessoa... Tá, eu já sou inscrita no canal no meu computador, também já sou inscrita no meu celular, no meu tablet e no celular da minha mãe. Então, eu vou fazer a aula por lá, tá? Beijo, Pro. Até amanhã. E amanhã eu vou estar com a minha mãe. Minha mãe é melhor de tecnologia. Eu vou ver se ela sim me ajuda. Porque minha mãe é boa, né? Se der alguma coisa, minha mãe consegue. Tchau, Pro. Tchau, amor. Um beijo. Então, crianças, continuando. Pessoal, vamos focar na aula e não na vida do amigo, tá? Então, ó, como a Pro falou, o metal ele é um bom condutor de calor, porque a panela ela esquenta e transfere esse calor para o alimento. Então, o corpo humano e grande parte dos metais, que é o aço, a prata e o cobre, são bons condutores de calor. Por isso, os ferros de passar roupa, a chapinha, sabe aquela chapinha que a gente alisa o cabelo? As grelhas, as panelas e diversos outros objetos que precisam transmitir calor são feitos com esses materiais, né? Com esse tipo de metal. Então, pensando que aço, prata e cobre são tipos de metais e eles são bons condutores de calor. Então, nós temos aí um exemplo do ferro de passar. A base dele é feita de metal, porque conduz bem o calor. Aí nós temos aqui... Por que tem essas duas crianças aí, gente? Quem sabe me explicar? O que tem a ver essas duas crianças se abraçando? Elas estão se abraçando para gerar calor? Isso, por quê? Quando a gente se abraça, ocorre uma transferência de calor, porque o nosso corpo, o corpo humano, ele é um bom condutor. Não sei se vocês já ouviram isso, se vocês sabiam, mas quando a gente está num lugar que está muito frio e nem a roupa esquenta, se a gente fica abraçado um com o outro, a gente transfere esse calor, então a gente acaba se esquentando. Lógico que não vai esquentar de pegar fogo, mas a gente transfere o calor de um corpo para o outro e se aquece. Pode falar, Vi? Tem vezes que quando eu tô com muito frio, e aí eu abraço minha mãe ou meu pai, e aí parece que esquenta bastante. Porque nós somos o ser humano, tá? Somos bons condutores de calor. E aí nós temos os maus condutores. Um mau condutor, gente, é o isopor. Ele é um material, como ele não conduz bem o calor, ele é usado para fabricar caixas isolantes. E em festas é comum as pessoas colocarem as bebidas geladas dentro dele, porque eles não esquentam, tá? Eles mantêm a temperatura e aí se você coloca gelo ainda, mantém gelado. Então essas caixas... Se esquentar o isopor, ele queima. Sim, ele derrete. E ele estraga, né? Se vocês verem ali no cantinho, tem um desenho de uma caixa de isopor que são utilizadas para manter bebidas geladas, porque o isopor é um mau condutor de calor, tá? Pode virar a página. Os materiais que não conduzem bem o calor são chamados de maus condutores. Além do isopor, outros exemplos de maus condutores são a madeira, a cortiça, o vidro, a lã, a cerâmica, o silicone e o ar. Por que eles são exemplos de maus condutores? Porque eles não geram calor, não são materiais apropriados para gerar calor, tá? Se vocês verem ali, tem 3 criancinhas bem agasalhadas, estão vendo? Estão vendo, gente? Sim. 3 ou 2? Tem 3. Roupas de inverno, como agasalhos e toucas, nos protegem das baixas temperaturas, porque elas são feitas de tecidos que dificultam a transferência de calor do corpo para o ambiente. Então, essas roupas
seguram a nossa temperatura, o calor do nosso corpo se mantém. Elas não transferem para o ambiente. Então, são maus condutores de calor. Ô, Eduardo, não é para ficar brincando com a cadeira. É por isso que a gente pode morrer. Professora, acho que é por isso que a gente pode morrer sufocado debaixo de um cobertor. Exatamente. Porque lá não tem ar e também não deixa o ar entrar. E uma coisa que, por exemplo, pediatra, né, eles aconselham quando a gente tem bebê pequenininho, porque a gente se mexe, se tiver com um negócio na cara, você se mexe e tira uma coberta, né, uma manta. Mas os bebês, quando eles ainda são recém-nascidos, eles não têm esses movimentos. Então, se a gente cobre o rosto e vamos supor que ele, no súbito eles se cubram, eles não conseguem tirar. Então, eles podem morrer sufocados. Tá? Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado até com os piquititicos aí. Então, eu tenho uma pergunta aí que é bem interessante. Como que o iglu... aconteceu isso com o meu irmão, ele ficou sufocado na coberta. Ai, tadinho. Como que o iglu consegue proteger do frio? Vamos lá, Duda, pode começar essa leitura. Antes de começar, gente, tem a representação da estrutura do iglu. Então, vocês estão vendo aí a casinha, tem a entrada do iglu, daí tem um ducto de ventilação, a plataforma mais abaixo e o isolamento térmico. A gente vai entender como que o iglu, né, consegue se proteger do frio. Pode começar a leitura, Duda. Ao olhar um iglu, você pode imaginar que seus blocos são parecidos com aqueles cubos de gelo que você coloca no suco. Não é bem assim. Os blocos que formam a casa dos esquimos ou inuites, como eles referem-se. É esquimós, tá? Só um minutinho, Duda. São esquimós ou inuites. Como eles referem-se chamados, são feitos de neve compactada, que é muito mais leve e isolada. Melhor é a temperatura do que o gelo cristalino, já que, além de água, esse tijolão também tem muito ar por dentro. Continua lendo? Pode continuar. O aquecimento do iglu é feito pelo calor do corpo de seus ocupantes e pelo fogo de lamparinas. Para evitar que a fumaça tome conta do ambiente, eles contam com uma pequena chaminé. Como o ar quente costuma subir e o frio descer, as pessoas dormem em um local mais elevado dentro do iglu. As fogueiras são feitas um pouco mais para baixo e não um patamar inferior. Esta é um túnel estreito por onde as pessoas são convidadas a entrar e o frio a sair. Isso mesmo. Então, a gente às vezes olha, né? Quem não tem esse conhecimento, não tem essa informação, pode olhar o iglu e falar assim, nossa, mas como que eles se mantêm aquecidos, né? Como que essa casinha de gelo não vai deixar as pessoas ali dentro gelada? Por que que as pessoas não morrem de frio dentro do iglu, gente? Quem vai me responder? Por causa que tem uma área embaixo que é aquecida. Isso, porque tem um isolamento térmico. E não bate tanto vento lá igual na parte. E também que tem um negócio que é diferente, um bloco, que se chama inuites e um esquimosmo. Não. Ô, Duda, os esquimós ou os inuites são as pessoas que vivem ali. Ah, tá. Nossa, esquimós inuites. E o iglu, vamos supor, pensem aí no tijolo. Lá nesse iglu, ele é formado por neve compactada. Então, essa neve compactada, ela isola melhor a temperatura do que o próprio gelo, né? Porque ela fica compactada. E como que é feito esse aquecimento no iglu? As próprias pessoas que moram lá, né? Os próprios ocupantes, eles transferem o calor do corpo dele. E uma coisa, se vocês também perceberem, se a gente está num lugar frio
você entra num lugar que você fecha a janela, as portas e você tá quentinha, aquele ambiente ele fica quente, porque o nosso calor é transferido para o ambiente, tá? Então, por isso que eles conseguem se proteger do frio. Tem toda uma estrutura aí. Então, só para a gente relembrar aqui, duas coisas importantes. Nós temos os bons condutores de calor e os maus condutores. Qual é o bom condutor do calor? Como que é o nome? Metal! Isso, metal. E exemplo de mau condutor? Isopor. Isopor. Isso, o isopor é um exemplo de um mau condutor. Muito bem. Nós vamos entrar agora num assunto extremamente importante para a saúde do nosso planeta. E até eu lembro que na outra aula, a Sara Capovilla ficou super interessada no assunto. Não sei se ela está aí. O Jaime e a Lorena. Ela tinha umas perguntas. Para o Eduardo, ele tá com o nome de Rodrigo e Fábio. Jaime. Que foi, senhora? Ah, João Luca. Eu não tenho um aluno chamado Rodrigo, é o Cadu? Ele está falando o nome de Fábio. O que foi, senhora? Ah, só para saber se vocês estão aí. E tem um outro aluno aqui com uma carinha que eu também não sei quem é. Pessoal, eu vou dar falta. É o Ricardo. Esses alunos que estão nome diferente é outra pessoa que não participa. Então, vamos lá. Vou passar, antes da gente falar um pouquinho do aquecimento global, um vídeo para vocês, tá? Então, prestem atenção. É um vídeo bem curtinho também. Nada que vai demorar muito. Deixa eu só já compartilhar aqui. Quando eu não respondia na aula, minha mãe brincava. Agora que eu respondo, ela não brinca. Ô, Sora, sabia que ontem minha irmã ela cortou a blusa preferida da minha mãe? Por quê? Minha irmã ela saiu cortando tudo. Nossa. Minhas calças, meus shorts, tá tudo cortado. Caramba. Olha lá, turminha. Vou passar então aqui para vocês o vídeo, tá? Do aquecimento global. Prestem atenção, porque ele dá para vocês entenderem um pouquinho melhor e aí a gente vai conseguir falar um pouco melhor sobre o aquecimento. De olho no aquecimento global. Muito bem, pessoal. Mais uma vez. Terra, planeta, água. Atenção, turminha. Chegamos ao Museu dos Dinossauros em Peirópolis, bairro rural de Uberaba. Nossa, olha só! Nossa, que enorme! Olha o tamanho do pescoço dele! Que legal, pessoal! Vocês viram? Nossa cidade possui um famoso sítio paleontológico. É o maior da América Latina. É, somos importantes, porque temos no nosso solo ossos de dinossauros, temos um rio que nasce em nossa cidade, o Rio Uberaba, temos estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. Isso, sem sombra de dúvida, nos torna muito importantes. É, mas se não cuidarmos, podemos desaparecer como estes aí. Desaparecer? Os dinossauros desapareceram, foram extintos depois de uma grande mudança na Terra. E se não cuidarmos do planeta, vamos pelo mesmo caminho. Você está falando do aquecimento global, né, Vital? Já existem provas que o planeta está esquentando. Está ficando mais quente? Quente, quente, quente? Cristal, o Vital está falando muito sério. Desculpa, foi só brincadeirinha. As pessoas produzem muito lixo, os carros poluem o ar e as fábricas soltam fumaça. As indústrias liberam CO2, gás carbônico e outros gases. O homem derruba muitas árvores e queima florestas inteiras. Tudo isso aumenta o efeito estufa, esquentando o nosso planeta.
efeito estufa e aquecimento global são a mesma coisa? Não, são fenômenos diferentes. O efeito estufa é um fenômeno natural, enquanto o aquecimento global é provocado pelo ser humano destruindo a natureza. Mas o efeito estufa é bom ou ruim? É bom, porque sem os gases que formam o efeito estufa, a Terra seria um planeta totalmente gelado. O que acontece é que estamos produzindo uma grande quantidade desses gases, mais do que a natureza pode suportar. Aliás, a temperatura da Terra está se elevando mais do que deveria e modificando o nosso clima. Se isso continuar, nós vamos... Pessoal, turminha, vocês estão prestando atenção nesse vídeo? Sim. O efeito estufa, ele é bom ou ruim? Ele é bom. Ele é bom. O planeta seria congelado. Isso. Então, uma informação importante que vocês precisam saber. O efeito estufa, ele é bom e ele é necessário, porque senão o nosso planeta seria uma pedrinha de gelo, né? A gente capaz de viver congelado aí. Mas o que vem acontecendo? Por conta de tantos gases que é produzido, o nosso clima, ele começa a ser alterado. Então, a gente tem o descongelamento de geleiras, essas mudanças climáticas absurdas. Então, continuem vendo aqui, só para vocês entenderem, tá? Podem causar enchentes no mundo todo. Isso. Ó, falta metade do vídeo. Ficar como um frango assado no forno? Sim, teremos grandes problemas no planeta, como o derretimento das geleiras, ventos fortes, desastres ecológicos, muitas secas, fortes chuvas e várias enchentes. Nossa! Mas ainda temos tempo de fazer alguma coisa para impedir isso. O quê? O que podemos fazer? Tem jeito ainda? É claro que tem. Mas para isso, todos nós temos que fazer a nossa parte. Precisamos mudar nossos hábitos, principalmente os de consumo, como cuidar para não desperdiçar água e energia elétrica, separar o lixo para reciclagem, evitar a compra de produtos descartáveis, usar meios de transporte que não poluem, como a bicicleta, cuidar do material escolar. A latinha de refrigerante, por exemplo, é feita de alumínio e outros minerais encontrados na natureza. Quando a recolhemos para reciclagem, economizamos energia elétrica, água e minérios. Querem outro exemplo? Quando escovamos os dentes, usamos cremes dentais, que, como vários outros produtos, possuem dupla embalagem, ou seja, uma embalagem de papelão e uma plástica envolvendo o creme. Na verdade, a embalagem de papelão apenas existe para ser jogada fora. Se os produtos tivessem apenas uma embalagem, certamente iríamos diminuir muito a quantidade de lixo que produzimos. Quantos produtos compramos que possuem embalagens bonitas e chamativas, mas sem qualquer utilidade real, e serão imediatamente jogadas no lixo? Já sei, vou falar pra minha mãe e na hora de comprar ela vai escolher os que só têm uma embalagem. É isso mesmo! Vocês começaram a entender. Outra ação importante é o plantio e cuidado com as árvores da escola, do passeio, das áreas verdes, do quintal da sua casa. Elas têm um importante papel, porque purificam o ar, refrescam o ambiente e ajudam no controle do aquecimento global. Falando em árvores, olha as árvores que os dinossauros comiam. Olha ele bebendo água com esse pescoção. Vai beber toda a água desse jeito. Vocês sabiam que a água do planeta é a mesma desde que a Terra se formou? Ela está sempre em movimento. Quando o Sol aquece as águas, ela evapora do solo dos rios, lagos e oceanos, deixando para trás impurezas, sujeiras. Então ela retorna à Terra em forma de chuva. E novamente usamos este precioso recurso que é a água. A água que usamos, os dinossauros já usaram? Sim, como Clarinha disse, a água retorna à Terra em forma de chuva e novamente usamos este precioso recurso. Nosso planeta está aí precisando de nossa ajuda. Não podemos descuidar. Temos que fazer nossa parte. Pequenas atitudes como as que falamos aqui podem mudar e muito o nosso futuro. Eu separo lixo para reciclagem. Eu fecho a torneira quando escovo os dentes. Eu apago a luz quando saio da sala. Eu só uso roupa de algodão. Eu cuido das árvores. Eu vou de bicicleta na escola. Eu vou usar
Vocês entenderam? Ponto, gente. Gostaram do vídeo? Sim, é legal. Tem muitas pessoas, pessoal, que confundem o efeito estufa, falando que o efeito estufa ele é ruim. Não é. O efeito estufa ele é necessário. Mas como as nossas atitudes, né, as atitudes dos seres humanos não estão boas, não estão de acordo, o efeito estufa, ele ocasiona o quê? Quem sabe me responder? O que esse efeito estufa vem ocasionando? Posso falar, Sora? Pode. O efeito estufa, eu acho, como falou no outro vídeo, o efeito estufa, ele não deixa a Terra virar um gelo. Isso. E aí ele é importante. Mas o que nós estamos fazendo várias coisas, né? Não reciclando, nós poluímos. E aí o efeito estufa, ele gera o quê? O que ele vem provocando? Olha, posso falar uma coisa? Pode. Não é frio. Quando alguém usa... Quando alguém, tipo, usa uma... deixa. Quando alguém usa... Quando alguém usa alguma embalagem e depois joga fora, aí vai pro lixão. Aí a pessoa pega de volta e faz a mesma embalagem de novo. Reciclagem. Isso. A reciclagem ela é importante, né? As pessoas precisam fazer. Mas a minha pergunta para vocês foi outra, gente. Nós estamos falando aí que o efeito estufa, ele é importante, né? Ele é necessário. Mas como nós não estamos reciclando, nós não estamos fazendo coisas para cuidar do nosso ambiente, do nosso meio ambiente, o que vem ocorrendo? O aumento da temperatura. E esse aumento da temperatura do planeta vem ocasionando as mudanças climáticas. Existem estudos já, pesquisas, que mostram que às vezes a elevação da temperatura ela atingiu um nível muito alto para o período que nós estamos vivendo. Então, isso acontece, infelizmente, porque nós, seres humanos, não estamos cuidando do planeta de forma adequada. As pessoas, elas estão vivendo sem freio. O que significa isso, Pro? Cada uma não pensa no ambiente, não pensa no outro, ela só pensa em si e naquilo ali que ela está fazendo no dia a dia. Então, a gente compra, às vezes, muitas coisas que nós não utilizamos. Nós produzimos uma quantidade enorme de lixo sem necessidade. Então, a gente precisa começar a tomar um pouco mais de consciência e diminuir essa quantidade de lixo, principalmente, tá? Então, aí quando a gente fala desse aquecimento global, o aquecimento global, ele é o aumento da temperatura média do planeta. Esse aumento, como que ele ocorre? Ele ocorre devido à intensificação de um fenômeno chamado de efeito estufa, que existe naturalmente na Terra. Então, o efeito estufa, ele é algo natural e ele é bom, tá? Mas o que vem ocorrendo, né? Como a Pro já falou, como nós soltamos os gases, poluição de fábricas, né? Os próprios carros, quando a gente usa, o carro, quando você liga, ele vai soltar um gás, ônibus, né? Então, todos esses transportes, eles soltam gases que vão prejudicando a nossa camada protetora da Terra, tá? Então, alguns gases, como o gás carbônico, ajudam a manter parte do calor do Sol próximo da superfície da Terra. Sem o efeito estufa, o nosso planeta seria muito frio e a vida como a conhecemos provavelmente não existiria. Então, pensem no seguinte, o efeito estufa é como se ele fosse uma camada protetora, tá? Então, essa camada protetora faz com que a nossa temperatura para a gente viver seja agradável, senão seria muito frio.
Só que o que vem ocorrendo é a poluição, que tem aumentado muito a quantidade dos gases do efeito estufa. E isso tem elevado a temperatura do planeta de modo preocupante. Então, aí na foto, se vocês verem, nós temos essa radiação solar. Então, esse aumento dos gases é como se ele passasse pelo efeito estufa, pela essa camada protetora. Então, esse bloqueio, os gases vão passando, eles vão furando aos poucos. Por isso que a temperatura vem aumentando de forma muito grande, né? E algo que a gente, infelizmente, não consegue controlar. Então, ali, ó, nós temos embaixo algumas atitudes que nós podemos adotar para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Então, uma delas, andar a pé ou de bicicleta, dar preferência ao transporte público sempre que possível. Por quê? Por mais que a gente saiba que os transportes públicos, eles também soltem esses gases, só que se todo mundo andasse no transporte público, a gente evitaria mais carros na rua. Porque às vezes eu vou pegar meu carro, o vizinho vai pegar o carro dele, já são 2 carros, né? E aí vai aumentando. Vai aumentando até transporte público. Ou a pé, ou de bicicleta. Outra coisa. De bicicleta. Diminuir o consumo de carne. Por quê? Os rebanhos eliminam grande quantidade de gases da atmosfera que contribuem para o aquecimento global. Pensar bem se realmente precisamos ou se vamos utilizar um produto antes de comprá-lo. É o que a Pro estava falando. Nós compramos muito, a gente está vivendo numa sociedade muito consumista. A gente acaba comprando sem controle. Vai no mercado, compra um monte de coisa que a gente às vezes não usa. Roupa, então, nem se fale, né? Vocês viram que no vídeo, qual que é o material da roupa que a gente tem que dar preferência? Hein, galera? Falei no mudo, Sora. Algodão. Muito bem, Pedro. Algodão. E dar preferência também ao consumo de produtos fabricados próximo do local onde moramos, para diminuir a distância e a emissão de gases de efeito estufa pelo transporte. Ou seja, se eu moro aqui, né, no bairro Medeiros, eu tenho que ir lá no centro de Jundiaí comprar algum produto? Não. Eu tenho que dar preferência para o meu bairro, né? Uma que vai ajudar os empreendedores do bairro e outra que vai diminuir esses gases que eu vou deixar de transmitir para o nosso ambiente, porque eu não vou estar me locomovendo de carro. Tá? Então, vocês pensem nessas atitudes aí para diminuir o aquecimento global. Outra coisa que a gente acaba, às vezes, não fazendo, é uma coisa muito simples, é reciclagem. Quem aí recicla? Quem faz reciclagem? Eu. João Luca, quem mais? Eu. Aqui em casa tem 2 lixos, Sora. Gustavo, o Igor. Mais alguém? Eu. O Lorenzo, Vitória. Aqui em casa a gente separa lixo porque tem que levar lá pra lixeira, lá embaixo. E tem que separar cada negócio, porque tem cada lixeira de cada negócio. Tem papel, Sim. tem plástico, tem papelão, tem negócio. Então é feita a reciclagem, né? Sim. Excelente. Muito bem. Excelente. Pessoal, então vamos agora fazer algumas atividades. Vamos lá para a página 16. Número 1. O calor sempre é transferido espontaneamente do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Isso a gente já tinha visto, já tinha conversado sobre, né? Que quando nós temos um corpo que ele tem uma maior temperatura, esse corpo com maior temperatura transfere
espontaneamente para um corpo com menor temperatura. Então, observe essa figura que tem aí ao lado, é um copo com água e cubos de gelo. E com base na informação anterior, faça o que se pede. Então, a gente vai pintar de azul a porção de água em que a temperatura é maior. Qual é a porção de água que a temperatura é maior? É a água líquida ou é o cubo de gelo? Cubo de gelo. Cubo de gelo. Certeza? Água. Não, água. Água. A porção em que a temperatura é maior é a água líquida. Então, vocês vão pintar de azul a água líquida. Só a água líquida. Deixa o gelinho ali, esses cubinhos, do jeito que está. Professora, porque se é para ser temperatura maior, se está a temperatura quente, é que eles pôr um gelo para esfriar. Vamos lá, turminha. Pintando. Qual página? A mesma casa que voou, que é a página onde eu tava. Página 16. Tá. Professora, eu queria pintar mesmo. E qual é a pergunta? É que eu esqueço das coisas muito rápido. Lembrar. Qual é a pergunta aí, gente? Pinte de azul a temperatura maior. Isso. Qual é o cubo de gelo ou a água líquida? Água. Água. Então vai pintar a água. Não sei. Não sabe o que é? Pro, tem alguma aula depois dessa? Aula de artes. Sim, artes. Pintem com capricho, tá, gente? Bem bonitinho. Já pintei. Sem borrar. Isso. Agora, olha a letra B. O que é para fazer na letra B? Desenhe setas indicando o sentido da transferência de calor dentro do corpo. Isso. Então, o que vai fazer aí? Vai colocar uma seta indicando a transferência de calor do corpo. E como que essas setas vocês vão fazer? Em que sentido? Da água para o cubo de gelo ou do cubo de gelo para a água? Do cubo de gelo para água? Cubo de gelo para água? É a transferência de calor. Ó, olha da água para o cubo de gelo. Isso, olha a primeira informação lá no enunciado. O calor, ele é sempre transferido de forma espontânea do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. O corpo com maior temperatura, nesse caso, é a água líquida. Então, eu vou estar transferindo da água líquida para o cubo. Então, eu vou fazer setas da água líquida para o cubo. Estão fazendo? Eu terminei de fazer a seta e pintar. Eu já terminei. Também.
Então, podem ler a letra B, a número 2, desculpa, e fazer a 2A e a 2B. Bom. Acordou. Ô, Pro, travou a impressão minha, porque eu não tô ouvindo ninguém. Todo mundo tá quieto fazendo atividade. Tá todo mundo quer. É, que bonitinho. Tá. É que eu achei até estranho. KKK. Não, o pessoal tá ficando consciente. Prestando atenção, fazendo com calma, sem conversa. Lembra do porém? Eu mandei no grupo. Professora, é pra fazer a 3 também? Pode fazer. Nossa, Professora, gente. posso ir no banheiro? Pode. Nossa, turma, já é 2h40, é aula de arte agora. Eu ia avisar, só que eu tava com medo e a hora tá errada. Não, tá certo. Você não é meu assistente? Ok, Ô, obrigado. Pro, Oi. Pode vai ter falar. aula de educação física? É amanhã. Amanhã, né, hoje? Hoje é agora a última aula nossa é de arte. A gente perdeu 10 minutos da aula de artes. Ô, Pro, que horas que a aula acaba? 5h10. 5h10. Agora É sim, óbvio. no 4h40. Ô, Sônia, tem na piada. Ao invés de falar óbvio, eu falei é óbvio. Entendeu? Então vamos lá, meus amores, aula de arte, porque senão a gente não consegue finalizar. Então, ó, ciências, essa atividade a gente vai fazer na próxima aula juntos, tá? Não se preocupem, não é dever de casa. A gente faz na próxima. Então, agora, nós vamos para a apostila de arte, página 10, 10 e 11. Enquanto vocês abrem aí... Já abri. Eu já abri. Pro, faz a chamada dessa aula. Pro? Então, ó, lá na última aula... Sônia, eu já achei bastante. Eu até mostrei para vocês, a gente estava falando um pouquinho... Lembra que a gente estava procurando algumas imagens no quadro? Então, nós temos aí na página 10, abaixo, alguns detalhes fazem parte da obra Brincadeiras Infantis, criada pelo pintor holandês Peter Bruegel, em 1560. Nessa obra foram retratadas várias brincadeiras daquela época. Então, aqui é um jogo visual, tá?
Então, a gente vai retomar aí uma proposta de observação. Vocês vão ter que observar a obra e a gente vai, né, observar essa obra Brincadeiras Infantis e nós vamos conversar um pouquinho sobre as brincadeiras retratadas na obra e como que é brincar nos dias de hoje. Então, eu já achei algum. Calma, criança. Calma. Eu vou fazer que nem eu fiz na última aula de aula. Eu vou deixar vocês no mudo durante uns 5 minutos. Calma, Gu, eu estou falando. Para que vocês observem a obra, tá? Observar com atenção e encontrar aí essas imagens. Vocês viram que nós temos aí 10 imagens e na obra vocês vão ter que achar essas colocações dessas 10 imagens. Pode falar, Gu. Que horas são? 16 horas e 42 minutos. Ah, tá. Ó, gente, então vocês vão observar, ó, se vocês observarem aqui, nós temos as brincadeiras no tamanho um pouquinho maior para que vocês observem. Aí vocês vão observar esse quadro e vão descobrir quais são essas brincadeiras. Vocês podem fazer seta, colocar a letra, e eu vou dar mais de 5 minutos para que vocês observem, tá? Vou deixar no mudo para que vocês se concentrem. Eu tô vendo que a Má tá circulando ali, vai circulando, fazendo seta, para que depois vocês consigam me mostrar onde está. Deixei aí no mudo, vai ficar todo mundo aí no silêncio, para que vocês consigam se concentrar e fazer. Enquanto isso, a Pro tá terminando aqui de lançar o conteúdo, e aí eu já vou abrir a apostila para que vocês me falem onde está o quê.
Tem. Aí na primeira. Tudo bem, crianças? Oi, Vi. Tadinha, tá com a mãozinha erguida ali. Oi, Vi, pode falar. Ô, Sônia, já terminei também. Eu também já terminei. Eu também já. Foi fácil e divertido. Ótimo. Outro exame de olho. Ô, Sônia, eu achei meio estranha essa aí, hein? Ô, Sônia, só teve dois que eu não achei mesmo. Eu achei todas, eu acredito. Sem contar. Eu achei todas, eu risquei. Oi, meu amor. As crianças ainda estão Eu só não encontrei o H. Tá. O H tava fácil. Não encontrei nenhum. Não encontrou nenhum? Caramba, João. Sacanagem. Tá muito fácil, só bater o olho que você acha cada imagem. Sora, a gente achou todos. E a gente riu muito, porque tem duas mulherzinhas atacando ovo no chão. É, realmente. É muito engraçado. Ô, Pro, eu tava vendo gente batendo na outra com um pau de madeira e um monte de gente no impedir a briga. Eu tô abrindo aqui, tá? Aleatório, tá todo mundo lá feliz da cidade, depois a gente olha pro canto, tá tendo... Tá. Briga. E dá tempo de vocês finalizarem. Oi, meu amor, pode falar. O Jason tá ali no meio, hein, Sora? Achei toda. É o Jason. Gente, tem alguém falando, eu não tô ouvindo, pessoal. Só um minuto. Quem que tá falando? A Pro não ouviu. Sou eu. Oi, amor, pode falar. Eu tinha te perguntado que página era. Página 10 e 11 de arte. Ah, tá. Deixa o seu livro aberto inteiro, aí você vai vendo as imagens e procurando. Cada vez que você olha mais vezes, você encontra mais imagens. Sim, por isso que a Pro Tem deixou. cada imagem legal. Gente, por isso que eu deixei para vocês esse momento em silêncio. Porque se vocês olharem com atenção e se concentrar nisso, vocês vão achar muita coisa bacana. Deixa eu só abrir aqui, porque o negócio aqui demora que é uma eternidade. Ô, Bro, lá no canto dá pra ver pessoas tomando banho no rio. Eu encontrei encontrei essa. A única que eu acho que eu não achei foi a das velhinhas se cumprimentando. Eu achei essa. Eu vi, é mó facinha das velhas. Aproveitem esse momento aí para Achei agora, só porque você falou, Igor. Pronto, fechei. Só não encontrei o H. O H tá lá perto do murinho, lá na casa. Tá O perto do H tá... O H tá perto da casa maior. É, da casona. Ô, Igor, o que você acha? Deixa eu combinar o horário pra Que manso. Sim? Quê? Ah, eu falo isso no fim da aula. Não tem nada a ver com a aula de artes. Ah, João Luca, tá aprendendo, né? Ó, Sora, só quando tiver, eu diria, 4 participantes, tá? Tá bom. Bro, não sei se é impressão minha, mas eu acho que eu tô vendo um cara com um pau de vassoura e uma cara de cavalo em cima de um... Então, é isso. Igor, é melhor sair da aula, hein, tá? Tá bom. Ó, turma, eu abri aqui, vai ficar grande, só que eu não vou conseguir abrir as... Nossa, que ruim. A gente não vou conseguir deitar, então a gente vai ter que ver ele meio do jeito que tá aí no livro, tá? vai ficar bem ruim, mas fica ali no nosso Pra livro. você está deitado, pra mim não. Porque a gente vira a apostila, né? O meu ficou deitado desse jeito. Então vamos lá. Estranho. Vamos achar Nossa, cara. as imagens que elas Não estão dá pra achar todos. Pessoal, Pra só deitar em algum lugar pra ver, ó. ó, a gente vai achar primeiro as imagens que estão desse lado aqui, tá bom? Aqui tem
4. 4. Ô, Pro, vale anotar pra mostrar onde é que tá? Porque eu não sei. Lá em cima tem os caras brincando com o pau. Que é a E. Não, que é a J. Aquela mulher ali, ó, de vestido. Ó, pessoal, um de cada vez, que eu não escuto. Eu não escuto, gente. É um de cada vez. Então, vamos lá. Cadê a letra J? Qual que é a letra J? Letra J? Letra J tá lá em cima. Tá ali perto do poste. Tem os caras brincando. Tá ali Vamos perto lá, do poste. Vitória, fala você pra Pro. Onde tá a letra J? Vocês estão vendo que tem divisão de quadrinho? Ó, 1, 2, Tá verde. 4. Não, não é verde. É a Vitória que vai me responder. Não, Então, a tela tá verde. A tela tá verde. A tela tá verde. Ó, no 1, 2, tá no quarto quadrinho, no quinto, no primeiro. Tá Não dá pra ver nada, Sora, tá tudo verde. Pra Vitória me responder, por favor. Não, você não tá ouvindo a gente, não dá pra ver Tá no nada. 8º quadrinho. 8º, a letra J? Ah, começando pelo primeiro, tá no 3º. Isso. Não, a aqui, tela ó. tá toda verde. Não tava toda verde, gente. Tava Tava compartilhando. assim. Consegue ver, mas Tava é que assim, outra coisa Sora. fica verde pra Vocês, eu não sei o que vocês fazem toda hora, são sempre os mesmos, vocês nunca conseguem ver. Mas Sora, tava verde. Mas é. Pra mim Tá, tava terceiro normal. quadrinho, então, para um tava normal e para o resto verde. Então, aqui, ó, o terceiro quadrinho é a letra J, tá? Depois, cadê a letra G? Tá na casa, Pode tá falar, na. Sora? Isso. É a janela ali. É, tá na janela. Janela daquela igreja. Veja. É É o terceiro quadradinho. Sei lá, mas tá. Essa mulher aqui, ó. Tá no quarto quadradinho. É. Qual é a próxima imagem? Gente, ó, eu tô falando sem estar na ordem, porque é mais fácil para a gente analisar esse lado primeiro. Então, foi a J, aqui é o G. Agora, nós vamos para a letra D. Qual que é a D? A D, calma aí. Tô olhando aqui. Uma mulher ó. tá do ovo. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, a letra D. Eu fiz errado, mas beleza, vou apagar aqui. Ô, Guilherme, não é para você ficar arriscando, Guilherme. Já cansei de falar. Então, aqui, gente, nós temos a letra D, ó, tá? Depois, a letra A. Cadê a letrinha A? Que é o primeiro. Tá perto Tá tá perto da D, tá perto da É, D. tá perto da D. Aqui, né? A letra A. Então, desse lado aí, nós já vimos o A, o D, o G e o J. Do outro lado, por isso que a Pro fez por partes, para eu poder conseguir descer o quadro aqui, tá? Então, agora a gente vai descer. Tinha uma aluna na minha escola antiga, no ano passado, que a mochila dela já vinha com todas as respostas. Sério? É, e ela tirava 0 na prova. Não adiantava nada, então. É, mano. Mas, mano, foi um roubo. Mas ela sofreu as consequências. Vamos lá. Então, agora a gente vai fazer a letra B. Cadê a letra B, crianças? Tá no quarto quadradinho naquela janela. Quarto quadradinho na janela. Aqui? Aqui, ó. Não. É, tem na árvore e também tem aqui na janela. Aqui, Não, ó. mexeu, Eu só coloquei uma bolinha pra... O B é da árvore. Eu não quero que mexa, eu já falei. Nossa, é difícil, né, Guilherme? Você? O B tá aqui, gente. Depois nós temos a letra H, bem pertinho da letra B. Acharam? Sim. Onde tá? Bem aqui, ó. Pertinho, ó. H. Pra ver.
E depois, a letra E, também bem perto, gente. Dá A até letra E é os caras lá. aqui, ó. É os carinha fazendo uns negócios. Isso, aqui. É ó. os moços É com embaixo pau da- na mão. Aí a letra E, agora tem a letra I. Tá A letra na I tá na janela, janela, no canto, na casa marrom. Aí. Essa daí é o Jason, Sora. Isso, essa É o aqui Jason. mesmo. Feio, né, essa imagem aqui. É o Jason, Sim. Sora. Eu tô falando. Eu achei E a estranho. C? E a C? C? Tá perto ali daquela gradinha. É, ele tá com Tá perto da grade. virada pra baixo. Aqui, Ela tá meio ó. loucura. E aí a letra F. A F Tá perto da aqui, ó. letra Tá I. perto. E É as mulherzinhas. Tá perto daquela casinha lá. É. isso. Sora, Muito bem. Oi. eu tô desconfiando que isso aí é um quebra-cabeça. Parece mesmo, né? Gente, a brincadeira da letra A, vou tirar já aqui, vou voltar lá para a apostila só para a gente falar um pouquinho sobre cada quadrinho, tá? Então, essa brincadeira aqui da letra A, que brincadeira é essa? Não sei. É Não, é o carinha lá. É que ele põe Perna de pau. pau no pé pra ficar maior. É o João Vitor que falou, né, João? É perna de pau. Sim. E a letra B? O que a letra B ele tá fazendo? Falando Tá subindo uma Falando árvore. árvore. Subindo na árvore. E a letra C? Tá fazendo. Ele tá fazendo bananeira. Malhota. E a letra D? A moça tá jogando ovo no chão, parece. Tá jogando pedra no chão. Entendi. Pedra, não ovo. A letra D também a Pro conseguiu compreender bem. Ele tá, parece, com um monte de bolinha e fazendo um montinho, né? Não sei. É, eu acho que... Será que é pedra? Eu também não entendi a Eu sei, Sora. Eu sei. É aquela brincadeira onde cada um tem colocando uma pedrinha, pilhando num montinho. Aí se cair, se você tiver colocado pedra, você perde. Acho que é isso. Talvez. A letra E, sabe o que é? Esse daí? Peão. Não É entendi peão. aí. É peão, Sora. Eles estão brincando de peão. Peão. Isso. Em Aí. inglês daquela E a F? Elas estão se cumprimentando. Elas Fica de braço. Elas estão cumprimentando. Passa o anel. Não é briga de braço. O que é isso, a letra F? Elas estão se cumprimentando. Sora. Aquele Parece um negócio passanel, né? Porque uma dedão. mão tá escondida. Ah, não é? Pedra de braço. É, aqueles que fazem... briga de dedo. É, briga de dedão. Briga de dedo. E a G? Ela tá equilibrando da o sal. Uma vassoura com a mão. Equilíbrio. Né? H? Sei lá. Eles estão, H, não sei. eles estão brincando de jogar bolinha, só que... Boliche. Parece mais batata. Aí eu não faço a menor ideia. Aí eu sei. Tá brincando de colocar uma máscara. É uma outra pessoa. Aí é brincar de. É como se fosse um teatrinho, né? Ele tá colocando máscara aí. Como, Sora? O teatro do Jason. João, fala de novo, porque tem hora que você fala e corta muito, meu querido. Repete. Esconde. Esconde, esconde, é isso que você falou? Ele tá Isso não tem nada a ver com É. esconde. Brinca, ele tá se escondendo na própria máscara, né? E Ou ele tá se escondendo. Eu Sora, achei parece que era um tem um rosto monte de dessas verdade. máscaras num saco. Parece que tem um monte dessas máscaras no saco e ele tá se disfarçando de uma com só a cabecinha pra fora. certo. Eu achei que era o rosto dele de verdade. Olhando ali no quadro maior, parece, né? Que essa pessoa é de verdade. Mas quando a gente vê no menorzinho, não. É.
Professora. Credo. Credo. Pode falar, João. Eu não sei a Jota. A Jota? A Jota eu sei. O que é a Jota? Acho que eles estão batendo. Eles estão Não, batendo. eu sei, não é isso. Não é isso. Um É o tá quê? empinando um prato. Um tá Isso, empinando um prato aquela ali em cima que brincadeira dá pra de ver. vibrar, né? E o outro que tá no chão deve estar fazendo alguma coisa. Tipo. É aquele lá que você pega um pau, coloca um braço, ó. Coloca um pau e depois coloca o prato em cima. Aí você tenta equilibrar. Isso mesmo. Nossa, eu nunca ia conseguir. E vocês, já Nem eu. fizeram alguma brincadeira assim? Ou alguma dessas que tá retratando nesse quadro? Brincadeira do dedão. Mas é de dedão. Brincadeira do dedão e de escalar. Escalar, cambalhota. Cambalhota já tudo. Todas. Cambalhota, né? Acho que é muito comum. Eu já fiz todas. Já fez todas. Jogar peão. Eu, Pedro, já fiz todas. Ótimo, Pedro. A de empinar os pratos foi porque eu tava no Curumim. Curumim é um programa do Sesc. Aí veio o circo, né? E o circo faz um monte de coisa. E eles interagem com as crianças e fazem eles fazer. E ensinam eles a fazer um monte de coisa. Tipo, equilibrar e essas coisas. É muito legal esse projeto Curumim. Sandra, eu faço todas, menos a D que eu não sei. Então, teve uma que eu também fiquei meio confusa no que era aí. A D tá muito estranha, hein, Sora? Tá. E nessas férias, o que vocês mais têm feito? Brincar. Ficar em casa. Não, eu sei. Brincar com os meus As férias. Brincar com os meus amigos. Escalar árvore. Escalar árvore. Não podia. Brinquei muito. É porque aqui nas minhas férias eu fui pra casa da minha tia e lá tem muita árvore. Brincar com os meus amigos. Isso eu Brincar com os amigos. Nos prédios ainda. Haha, porque liberou. Haha, liberou os parques. Eba! Bora pro clube. Falando nisso, eu não sou o único que fica saindo de casa, não. A Sara também fica saindo toda hora. Vai no clube toda hora. Vai pra onde? Os cachorros. Não, clube não. Pro bosque. Não pode, né, gente? Ficar saindo e vocês estão saindo? Pode. Liberou os parquinhos e o bosque já estava liberado desde o início. Ah, O tá. No bosque seu e o parquinho condomínio que tá você tá liberado. falando, é isso? Tá. Você mora onde mesmo? Isso sim. Atmosfera. Ah, tá. Moro aqui na Chaves. Eu fui da atmosfera. O bosque, o salão e o parque estão abertos. Menos Menos os caras não abrem a quadra. Eu sou em São Charles, meu condomínio finalmente abriu com a pandemia. E agora eles não abriram o salão de jogos. A única coisa que eles abriram foi o parquinho. No meu condomínio, eu só o parquinho. A quadra fica no parquinho. Só que eles abriram o parquinho, não abriram a quadra. Quem me chamou? Eu, Gustavo. Fala, Cheio, era quase cheio. Várias pessoas da classe do meu irmão moram na atmosfera onde que o Pedro mora. Ah, tá. O amigo do meu irmão já morou. Muito bem, Não, Diana. não. Eu me enganei, eu me enganei. Tá. Sabia. Crianças, prestem atenção um pouquinho na pro. Ó, não sabia. Então, gente, escuta. Ó, a aula nossa de arte, a gente finaliza aqui nessa página 11. A página 12, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer agora. Se Deus quiser, tudo correr bem, a gente voltar para a sala de aula, a gente faz a página 12 na escola. Da página 13 até a 17, vocês vão ver com a professora de música, tá? E aí eu vou retomar com vocês a página 18, vai faltar 18, 19 e 20. Então, a próxima aula, segunda-feira de arte, eu vou fazer
Eu vou repor a aula de ciência. A prova inteira. Porque a Pro de música é que vai dar esse conteúdo. E aí eu vou repor a aula de ciências. Então, a gente, segunda-feira, continua o mesmo horário até 5h10. Só que nós teremos 2 aulas de ciência. Tudo bem, meus amores? Tudo bem, senhora. Já estou caminhando no Plazar o conteúdo que nós vimos, né? As atividades, junto com o dever de casa, tá? Deixa eu só fazer a chamada rapidamente. Ok. Saiu muito aluno. O Edgar saiu, né? Sim! Acho que foi quem que saiu aí? Fala aí pra Pro rapidinho. O Edgar, a Júlia não veio. A Sara Capovilla saiu. Ah, não. A Sara Barbosa. Sara Barbosa. Tá. 18 alunos, professora. O Ricardo não fica na aula, né, seu Ricardo? Ok, meus amores. Então, bom finalzinho de tarde. Até amanhã, tá bom? Até, tchau. Uma coisa pra mim. Desliga, Cadu, você tá Tchau. Tchau, 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 tchau. João, você quer falar alguma coisa?